Ana Karen. E na semana que vem, o presidente Jair Bolsonaro deve participar em Roma, na Itália, da reunião de cúpula do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias do mundo. Criado em 1999, o grupo reúne 90% da economia, 80% do comércio e 2/3 da população mundial. Entre os assuntos que vão ser discutidos pelas lideranças mundiais estão a retomada econômica pós-pandemia, mudanças climáticas e saúde pública. E para saber mais das posições e temas que o Brasil vai defender no encontro, nós vamos conversar agora por telefone com o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Sarkis José Sarkis. Boa noite, secretário. Muito boa noite, Gabriela. Secretário, a economia mundial foi fortemente afetada pela pandemia e agora os países trabalham pela retomada econômica. Que propostas o Brasil vai defender diante das maiores economias do mundo? O Brasil está muito comprometido com a retomada econômica. As condições hoje no país melhoraram muito. O Brasil favorecerá uma imunização universal com vacinas para todos, uma ampla meta de vacinação em todo o mundo. O Brasil também vai advogar por mais investimentos no nosso país, mas também em outros países, em infraestruturas. Temos um grande programa, o maior programa hoje de infraestruturas, através de concessões e outras modalidades, que é o nosso PPI. Especialmente as infraestruturas sustentáveis são muito importantes, como as infraestruturas de água, saneamento, conectividade, logística, transporte. Também temos defendido uma agenda de tributação que permita aos países aumentarem sua base de arrecadação de maneira equilibrada internacionalmente e também condições mais equânimes de comércio e investimento. Um comércio mais livre e livre não só de barreiras, redução de barreiras tarifárias, outras barreiras técnicas contra o nosso agronegócio, mas também redução de subsídios que distorcem o funcionamento dos mercados e que muitas vezes tem um efeito adverso sobre o meio ambiente. Secretário, o senhor pode explicar para os nossos ouvintes o que são esses subsídios e como isso afeta a nossa economia? Alguns países, como países da União Europeia, os Estados Unidos e mesmo países emergentes, China e Índia, que são grandes economias, têm programas de apoio doméstico que visam a subsidiar a produção agrícola. Alguns desses subsídios são justificados quando aplicados à população carente e assim sucessivamente, mas outros acabam distorcendo as condições de mercado, acabam reduzindo o preço de alimentos de modo artificial, o que faz com que países que são muito competitivos em alimentos, em produtos agrícolas, como o Brasil, mas não só o Brasil, a Argentina e outros da América do Sul, não tenham condições de se beneficiar desses mercados, né? Distribuindo eficiência econômica para o mundo, assegurando maior segurança alimentar para o mundo e também compartilhando com o mundo a sua eficiência ambiental, pois produzem de modo mais produtivo, em termos de terra, em termos de menores emissões de gases que são daninhos ao clima. Agora, secretário, saúde pública também é um tema do G20 e a pandemia trouxe a discussão sobre a produção de vacinas no mundo. Qual será a posição do Brasil? Como eu disse, o Brasil favorece metas ambiciosas de vacinação universal. As vacinas são um bem público. Acredito que há consenso no âmbito do G20 nesse sentido. O Brasil também favorece que países de desenvolvimento logrem ter capacidades produtivas para produzir vacinas e que tenham maior acesso aos insumos, às cadeias de produção necessárias para a produção de vacina. O Brasil tem o seu potencial muito grande, tem capacidade técnica, capacidade científica, tecnológica para produzir vacinas. Assim temos demonstrado, por exemplo, na parceria entre a AstraZeneca e a Fiocruz, o Brasil tem um potencial para continuar diversificando a sua capacidade de produção farmacêutica e também de inovação, porque temos no Brasil
importantes programas no sentido de inovar na área de fármacos, na área de vacinas e na área de medicamentos. Secretário, o senhor acredita que nesse ponto o Brasil pode ser um exportador de vacinas e até de tecnologias para a produção de imunizantes? Acredito sim. Evidentemente que isso ocorrerá com maior probabilidade no médio e longo prazo. Mas nós sabemos, o Brasil historicamente já é um grande produtor de vacinas e exporta vacinas, e vinha exportando vacinas. Não de Covid, mas de aplicáveis a outras situações, né? A Fiocruz, por exemplo, há muito já vem exportando vacinas para os Estados Unidos, para a Europa. Nós estamos conversando agora por telefone com o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, o embaixador Sarkis José Sarkis, sobre o encontro do G20, que vai ocorrer na semana que vem. Secretário, mudança climática também é um dos temas do encontro, não é isso? Essa é uma questão que deve apresentar muitas divergências entre os países do G20? Mudança climática é um tema da ordem do dia. A reunião do G20 de líderes coincide com o início da COP em Glasgow, no Reino Unido. Então, evidentemente, pela relevância do tema, ele estará na agenda dos líderes. O Brasil apoia um consenso muito forte em favor das metas de redução de emissões que permitirão ao mundo, ao planeta, controlar o aquecimento global. Agora, secretário, qual a posição do Brasil sobre a criação de um mercado global de crédito de carbono? O que o país podia ganhar com isso? Eu acredito que o Brasil tem um potencial enorme em matéria de mercados de carbono. O Brasil, historicamente, logrou dar uma contribuição importante para o mundo na medida em que, por exemplo, entre as economias do G20, o Brasil talvez tenha sido, nos últimos 50 anos, a economia de mais baixo carbono, ou talvez uma das poucas que apresentaram realmente taxas de emissões de carbono por PIB muito baixas, e também taxas de emissões de carbono per capita muito baixas. Poucos países estão nessa situação. Recentemente, é verdade, países europeus, como a França, o Reino Unido e a Alemanha, têm feito esforços importantes para reduzir as suas emissões, por exemplo, em proporção ao PIB. Mas o Brasil, há décadas, já caminhava nessa direção, graças a uma matriz energética muito renovável, né? Pautada, por exemplo, na fonte hidrelétrica, na energia solar e eólica, e, em particular, eu devo enfatizar a bioenergia, os biocombustíveis, né, que usamos nos nossos carros. Secretário, aproveitando esse gancho, como é que o Brasil está se posicionando em relação à produção de energia limpa no mundo? Como eu disse, o Brasil é um campeão de energia limpa. Ele tem, entre os países do G20, e talvez entre os países do mundo, uma das maiores capacidades de produção de energia renovável. Evidentemente que a China e os Estados Unidos, em função da sua escala, também têm uma capacidade de produção de energia renovável grande. Entretanto, em termos proporcionais, o Brasil está muito bem posicionado, de modo singular, eu diria. E isso permitiu ao Brasil dar uma contribuição histórica em termos de baixas emissões e continuar dando prospectivamente uma contribuição nesse sentido. Entre os principais temas que serão discutidos, secretário, quais são aqueles que o Brasil espera um consenso já com o grupo do G20? O Brasil espera um consenso no sentido de que coordenemos mais políticas econômicas, políticas tributárias e políticas financeiras com vistas à retomada econômica. O Brasil espera que os países, que os membros do G20 logrem dar tração para as negociações comerciais no âmbito da OMC. Será muito importante que os líderes digam e coincidam ao dizer que a OMC precisa ser revitalizada, a capacidade negociadora da Organização Mundial do Comércio seja fortalecida em todas as áreas, na área agrícola,
na área industrial, na área de novos temas, serviços, facilitação de investimentos, comércio eletrônico. O Brasil tem propostas na mesa em todos esses temas. Evidentemente, na área de saúde pública, o Brasil espera que os países coordenem ações, especialmente no âmbito da Organização Mundial da Saúde e também da Organização Mundial do Comércio, para que haja mais produção de vacinas e medicamentos e insumos farmacêuticos, especialmente em países de desenvolvimento, e que a gente acelere a distribuição de vacinas. Hoje o Brasil está muito bem posicionado em termos de vacinação da sua população. Se não me engano, estamos alcançando a taxa de 73% da população vacinada com uma ou mais doses. O Brasil está a 1 a 2 pontos percentuais acima da média da União Europeia nessa matéria. E o Brasil gostaria de ver países em desenvolvimento logrando avançar também, porque alguns países estão com taxas de vacinação muito baixas, especialmente na África. Agora, secretário, para finalizar, como é que o Brasil espera contribuir para que o relatório final aponte medidas que realmente beneficiem os países emergentes e os mais pobres pela retomada da economia? O Brasil, como país em desenvolvimento e como país que tem excelentes credenciais em várias dessas áreas, na área de saúde pública, graças a um sistema de vacinação muito efetivo, como o SUS, as credenciais do Brasil em termos de energia limpa permitem que o Brasil concilie posições entre países avançados e países em desenvolvimento, economias mais ricas e economias menos ricas. A diversidade que nós temos no Brasil de desenvolvimento por segmentos da população, a experiência que o Brasil tem em termos de combater a desigualdade com medidas de inclusão social, inclusive via transferência de renda, acho que são elementos que muito favorecem o Brasil ser um conciliador, ser um país que constrói pontes entre esse grupo heterogêneo de países no âmbito do G20. Conversamos com o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Ministério das Relações Exteriores, embaixador Sarkis, José Sarkis. Secretário, muito obrigado pela entrevista para a Voz do Brasil. Muito obrigado, Nazi. Muito obrigado, Gabriela. Muito boa noite.